Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é o Interesse decidir meu desenho. Como eu tinha prometido, né, eu quero trazer esse tipo de vídeo umas 3 vezes no ano, pelo menos. E eu até que demorei, porque nós já estamos em abril, e agora que eu tô trazendo esse vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos logo escolher nossas referências pra gente fazer o desenho. Entrando aqui no Pinterest, né, eu coloquei a tela desse jeito, né, uma tela tá cheia e a outra tá um pouco mais perto, pra vocês verem com mais detalhes as referências que eu vou pesquisar. Aí a gente começa logo pesquisando base de desenho, porque aí com essa base eu vou ter mais ou menos uma noção se vai ser masculino ou feminino. Pronto. Agora a gente começa a procurar cabelo. Apareceu aqui, mas são 4, então vou pesquisar de novo cabelo. Apareceu de novo um bocado, né, como primeiro, então acho que eu vou pegar esse segundo, já que ele é só um. Eu achei legal, inclusive vou usar a cor dele, do jeito que tá aqui fazendo desenho. Eu acho que vai ficar muito bonito. Agora a gente pesquisa por roupa. Apareceu aqui um bocado, mas a segunda é só uma e eu gostei do vestido, vamos ficar com ela. Agora a gente procura por acessórios. Esse aqui ficou legal. Eu não sei como eu vou encaixar no desenho, mas vai ficar bonitinho, eu tenho certeza. Inclusive eu queria um negócio desse, eu acho bonito no cabelo. Agora a gente pesquisa por olhos, porque eu quero ter uma base de cor. Cliquei aqui no que vai para um site, né? Vou pesquisar de novo. Nada. Aqui apareceu esses uma, aí eu fui descendo, mas tá muito longe pra me procurar. Aí eu pesquisei de novo. E apareceu de novo essa referência, então a gente vai ficar com ela e eu vou ficar com o primeiro olho, que é o rosa, né? Agora a gente vai pra um tom de pele. Vou ficar com esse segundo aqui, já que esse primeiro é vários tons. O segundo acho que fica legal. Aí eu vou tentar precisar de novo. Apareceu esse que vai pra site, agora eu preciso de novo e apareceu esse tom aqui. É um tom base, nem é muito claro nem muito escuro. E agora a gente leva a base. Vou me arriscar nessa pose aqui. Vai ficar interessante. Tenho certeza que vai ficar interessante. Mas é isso. Referências apostas. Agora a gente vai esboçar o nosso desenho. Esse desenho eu fiz ele no meu sketchbook, né? Pra quem não sabe, eu tenho um sketchbook agora. Aí eu tô fazendo alguns desenhos. Aí pra me treinar o sketchbook, eu fui fazendo o desenho lá. E agora a gente vai pra análise arte dele, né? Corrigindo aqui algumas proporções. Mas eu gostei do desenho. Inclusive eu tô tentando um novo jeito de edição, que é dando alguns zooms em detalhes. Me digam aí nos comentários se vocês acham interessante. Porque só o timelapse parado, comigo falando, talvez não seja muito interessante, né? Então eu vou ficar focando em algumas partes, tipo agora. Eu tô fazendo a arte dos olhos, né? E eu tô dando um zoom no rosto. Eu acho que fica mais interessante, né? Se quiserem me dar aí o feedback. Na line art, fazendo o vestido, né? Pra ficar mais ou menos parecido. Nunca consigo fazer 100%, mas eu acho que aqui dá pra entender que é o vestido da referência. Na parte do cabelo, eu tentei fazer o cabelo igualzinho, inclusive o formato. Porque essa é a ideia, né? O cabelo ser penteado igual. Eu tava ansiosa pra colorir, porque eu tava pensando em como eu queria fazer o cabelo desse jeito, né? Que ele tem, tipo, mechas azuis nas pontas. Mas vocês vão ver aí que durante o processo de pintura vai ficar interessante. E vai ficar muito bonito também. Fui só corrigir um pouquinho desse olho na testa. Fui só corrigir um pouquinho dos olhos. Depois eu fui fazer o acessório do cabelo. Pra ficar bonito, né? Eu não podia deixar o acessório de fora. Inclusive, eu acho que ficou muito bonito e até combinou. Agora a gente vai escolher as cores bases, né? Fui tentando fazer o tom mais parecido com o que eu tinha escolhido para ser o tom de pele. Ele não é nem um tom claro, né? Um tom escuro. Na parte do cabelo também coloquei logo um tom azul escuro, mas depois eu vou mudar. Na parte do vestido também, eu só coloquei as cores bases de cada parte. Inclusive, eu fui fazendo a bota, né, de patinar com o tom parecido com o do vestido, já que a bota de patinar ela não tem cor. E eu não pesquisei uma bota de patinar, até porque eu não sabia qual era a referência, né? Então, eu fui só seguindo o padrão de cor do vestido. Aí eu fui ajeitando em algumas cores, né, pra poder ficar tal qual. Fiz a cor base do olho também. Aí eu fiz as luzes do cabelo logo, né? Pra ficar junto com a base do cabelo. Assim eu não me esqueço que eu preciso pintar as pontas de azul. Aí agora a gente começa a fazer o processo da pele.
Eu adianto logo que eu tive dificuldade, porque não é um tom nem claro nem escuro. E eu comecei fazendo claro, né? Pra depois ir escurecendo, porque é mais fácil escurecer do que clarear. Ou não, vice-versa. Mas eu fui fazendo mexendo bastante nos filtros pra ficar interessante. Coisa que eu acho, né, que vocês já sabem, que eu fico sempre mexendo nos filtros pra deixar o tom da pele do jeito que eu quero. Eu não tenho muito costume de fazer peles escuras, então eu tenho sim certa dificuldade de fazer peles escuras, apesar de no digital ser mais fácil, né, do que no tradicional. Agora a gente vai pro vestido. Eu fui corrigindo. No caso, eu fui fazendo primeiro as partes das sombras. Eu não sabia bem onde ia sombrear, então eu segui muito o cabelo. Fui fazendo assim, bem a sombra do cabelo, né? Aí depois eu fui tendo uma noção de onde eu queria que tivesse sombras. Ou aonde poderia ter sombra, né? Não sei se ficou certo as sombras, mas deu o meu melhor pra deixar o desenho bem bonito e mais ou menos certo, né? A partir de colocar a luz também, eu tentei fazer as luzes bem bonitas. Afinal, esse aqui tinha que ser o meu melhor desenho dessa trend de Pinterest desse meu desenho. Que até então os desenhos que eu fiz foram todos horríveis. Pelo menos eu não gostei deles. O último até que ficou legal, mas eu não consegui fazer a pose, né? Não sei se vocês lembram. Agora a gente foi pro cabelo. E o cabelo, eu lembro que eu demorei bastante pra sombrear, porque eu não sabia muito bem onde é que eu ia colocar aquela sombra. E eu fiz as sombras com a camada de multiplicar, porque eu não queria que o tom mudasse, né, nas pontas, já que as pontas são azuis. E até que deu certo. Colocar a iluminação também. Eu comecei colocando o tom de iluminação assim, mas depois vocês vão ver que eu vou mudar. Inclusive eu dei uma luminosidade a mais nessas pontas, né, no cabelo. Agora a gente vai pros olhos. Os olhos é meio rosado, mas eu dei um destaque de dourado. Fiz o acessóriozinho do cabelo. Aí eu voltei pra corrigir um pouco do tom da pele. Também ajustei o tom da roupa, né? Aí eu fui fazendo o fundo. Eu não tinha muito bem uma noção de como seria o fundo, até porque se ela tá com patins e tal, e a pose é assim, ela deveria estar patinando no gelo. Só que eu não ia fazer o negócio de gelo, né? Porque ia demorar muito e eu nem planejei isso. Então eu fiz só um cenário azul pra dar a entender, né? Algo assim. Tentei fazer uma iluminação, mas não deu certo. Fui também ajustando o tamanho, a proporção. Tentei dar um destaque no desenho pra ele não ficar solitário. Mas eu fui ajustando aí, depois eu até mudei o tom do fundo. Tirei de azul e coloquei meio rosa. Fui ajustando também algumas coisinhas. Coloquei uns detalhezinhos, né? Mas ficou legal. E o desenho ficou assim. Eu achei que ficou muito bonito, né? As cores, eu acho que eu me surpreendi com as cores, né? Porque ficou bem harmonioso, né? Apesar das referências serem aleatórias, né? O cabelo, o vestido e tal. Mas até que ficou bonito, eu gostei. Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Se você ficou até o final do vídeo, comenta aí que interessa desse meu desenho. Comenta aí essa frase, que eu vou saber que você ficou até o final. Mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo.